18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7, 18 horas no ar a partir de agora. Alô, Kennedson Paz, boa noite pra você. Muito boa noite, Carlão. Boa noite a todos vocês que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Vamos ficar por aqui até as 7 horas da noite. Mix. Legal, até às 7, contando aí com a sua participação aqui no programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Fique à vontade, participe conosco do programa. É exatamente isso, queremos saber a sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos abordados aqui no 18 horas da Mix. Então manda esse alô pra gente. Então fechou, anote aí, 994887592. Participe do 18 horas. 18 horas. Começando o programa de hoje com os destaques do dia. O governo do Amazonas aposta em plataforma digital e WhatsApp para driblar a demora na saúde pública. A prefeitura recorre contra a suspensão do reajuste da passagem de ônibus para R$5. Greve na Receita Federal trava a alfândega de Manaus e ameaça a economia. Defensoria Pública abre procedimento coletivo para apurar reajuste tarifário da água de Manaus. Ministério Público Federal aciona a Justiça para obrigar a União e governo do Amazonas a melhorar atendimento a indígenas em hospitais. Amazonas tem maior percentual de aumento de etanol no país. Legal, 6:05 já, hein? Boa noite pra você em 100,7 mais uma vez. Obrigado pela sua participação aqui no melhor Mix do Brasil. Vamos junto com os destaques de hoje, em segunda-feira, começando a semana, hoje 17 de fevereiro de 2025. No ar, mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só aqui, ó, o governo do Amazonas lançou nesta segunda-feira um novo sistema digital para a saúde pública, prometendo agilizar consultas e exames. O Saúde Amazonas Digital vem com a proposta de reduzir filas e ainda evitar faltas de pacientes, permitindo que as pessoas confirmem ou cancelem atendimentos, tudo isso via WhatsApp. Kennedson. Exatamente isso, Carlão, e quem acompanhou todo esse lançamento ali foi a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, muito boa noite pra você, minha amiga. Explique pra gente o que muda aí na saúde devido a esse novo programa. Muito boa noite, Ken Paz. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. A gente sabe que não é de hoje que existe ali aquela famosa fila do CISREG, né? Muitas vezes tem pacientes que infelizmente acabam morrendo aí nessa fila de espera porque não chega a consulta. Inclusive, a gente falou sobre isso hoje, né, Nathalie? Não chega aquele exame que é aguardado. Eu já perdi alguns familiares por conta dessa espera, por conta da falta de leitos. A gente sabe que realmente não é fácil. Mas o que acontece, Kennedson? O Amazonas lançou hoje um aplicativo que deve, então, dar facilidade, fluidez e agilidade para esse sistema que a gente sabe que há muitos anos vem se arrastando a passos lentos, mas no último fim de semana o governador começou uma certa brincadeira por meio das redes sociais que não pegou nada bem, né? Vale a gente reforçar tudo isso. Um vídeo publicado na noite do último sábado, o governador Wilson Lima surpreendeu ali os seus seguidores, falando inclusive sobre a sua vida amorosa. Tiveram muitas especulações nos últimos dias que ele pudesse estar tendo uma fé com uma influenciadora digital aqui da nossa região. Inclusive, ela até comentou que toda essa situação teria atraído muitos haters, né? Seriam seguidores negativos para sua conta, que ela estava recebendo muitos xingamentos, que isso tudo tinha afetado a situação pessoal dela. Mas aí, em meio a tudo isso, em meio a esse hype, né? O governador foi lá e lançou ali rumores de tudo que vem circulado nas redes sociais nos últimos dias. Inclusive, ele afirmou durante o vídeo que ele se sentia na obrigação de dar uma satisfação aos seus seguidores depois de muitos comentários e especulações sobre essa possível paixão. E aí ficou muita gente ali especulando rumores, surgiram nas últimas semanas, né, por conta de toda essa situação. Mas aí veio uma revelação pública e o vídeo, na verdade, terminou ali de forma enigmática.
Então, assim, muita gente não sabia se ele ia realmente revelar quem seria o novo Afé, se ele realmente estava apaixonado ou se tudo aquilo não passava de uma jogada de marketing. Até porque foi publicada essa postagem aí, Nathalie, em um contexto que estava rolando ali um burburinho muito grande das redes sociais a respeito desse Afé daí do governador, né? Então eu imagino que a população deve ficar se sentindo muito constrangida até mesmo com essa situação, porque ele é o governador do estado. Ai, olha, Kennedson, né? Eu prefiro me abster, mas assim, foi meio que vergonha alheia, né? Não sei quem foi que inventou tudo isso aí, mas assim, foi um anúncio cheio de suspense pra gente falar de um assunto muito sério que vai muito além da vida amorosa. Afinal de contas, a gente tá falando de saúde, a gente tá falando de vidas que precisam ser salvas, a gente sabe que existe uma demanda muito grande aqui no Amazonas, não somente aqui na nossa capital, como em todos os 62 municípios do nosso estado, mas tudo isso, todo esse suspense, todo esse burburinho, na verdade, a nova paixão do governador foi revelada, que é o programa Saúde Amazonas Digital, né? Ele tentou ser descontraído, mas na verdade, em meio a ele tentar brincar com a saúde, com toda essa situação lá nas redes sociais, o que ele recebeu realmente foi uma enxurrada de críticas por conta de toda essa situação. Não sei se estava tentando um engajamento, mas acho que não pegou muito bem porque a população não foi tão receptiva. Engajou, mas de forma bem negativa para ele, né? Quanto toda essa situação. Mas a verdade, Kennedson, né? A gente precisa dizer que o programa, se ele conseguir funcionar de maneira clara e direta, como, né, foi apresentado na maneira de hoje, ele realmente vai ser muito benéfico para a população do Amazonas. A gente está falando de um programa que vai utilizar da inteligência artificial para otimizar o atendimento nas unidades de saúde aqui no estado. Os atendimentos, né, vão poder receber confirmações online, as pessoas vão poder confirmar as suas consultas, eles prometem mais agilidade e fluidez, só que a gente tem um problema, né? Conexão aqui na nossa região, que não é nada fácil. Mas a gente vai ouvir aqui agora a fala do governador Wilson Lima. Na manhã de hoje ele reuniu a imprensa para fazer aí o lançamento do aplicativo desse programa, na verdade, nesse programa de saúde chamado de Saúde Amazonas Digital. Vamos conferir. Nós estamos lançando hoje Saúde AM Digital, que é um sistema, assim que marcarem suas consultas, vão receber a confirmação no WhatsApp, através do 3190-1504. E é importante o trabalho da imprensa em divulgar esse número, porque isso não é trote. Isso é um serviço, foi autorizado inclusive pela Meta, é uma ferramenta do Google, de uma plataforma montada por uma empresa do Nordeste, para que a gente possa informar o paciente, confirmar com o paciente a consulta dele. Então vai funcionar assim: na hora que o paciente marcar a consulta, ele vai receber uma mensagem com os dados dele, você confirma essa consulta, quer mudar a data ou quer cancelar, e aí ele tem a opção de fazer isso. 24 horas antes da consulta ou do exame ou de outro procedimento, ele vai ser comunicado por esse número dizendo assim: amanhã você tem uma consulta, por exemplo, e aí o paciente confirma se vai à consulta ou não. Isso é importante porque o que nós identificamos que aproximadamente 60% dos pacientes que marcam os procedimentos acabam faltando e a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Às vezes essa pessoa tem dificuldade de entrar em contato com o nosso serviço de saúde. 18 horas. Kennedson Paes, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, a gente acabou de ouvir aí a fala do governador Wilson Lima. Se tudo isso funcionar na prática como está sendo prometido, né, a população realmente daria aí graças a Deus por essa fluidez, mas a gente sabe que a gente embarca em alguns pontos. Sim. Nem todo mundo tem acesso à internet aqui na nossa região, tem também aquela questão dos idosos. Eu inclusive entrei em contato com a Secretaria de Saúde e eles responderam o seguinte pra gente por meio de nota, que quem tem acesso a um posto de saúde, esse posto já tem internet, seja através do sistema ali instalado ou através do programa Amazonas Conectado. Sim. Ou seja, as pessoas que não conseguirem, esse público
público que tem uma certa dificuldade de inclusão à internet, pode ir aos postos de saúde, onde tem esse sistema, que inclusive vai ter atendimento por telemedicina, e eles vão fazer o possível para acompanhar todo esse sistema até que tenha a regulação, até que a sua consulta esteja ali regularizada. Inclusive, eles reforçaram na nota que toda a rede do município também está orientada a procurar esses recursos para garantir atendimento ao paciente. Kennedy Sampaio, Carlão, e é claro que a gente vai continuar acompanhando tudo isso, porque a gente quer ver se na prática vai existir de fato essa fluidez, e aquela pessoa que está nos ouvindo agora, que aguarda ali aquela consulta do CIGEG há 6, 8 meses, se ela vai conseguir de fato ter um atendimento mais ágil, mais rápido, sem atrasos na sua consulta, dentro do prazo, antes que o problema se agrave ainda mais. É claro que a gente vai continuar acompanhando inclusive, Carlão, Kennedson, todo esse burburinho nas redes sociais, porque a enxurrada de críticas não foi pouca, não. Agora, Nathalie, só tira uma dúvida para mim, foi divulgado quando que esse sistema possivelmente ele vai ser implementado, ou é só uma meta, uma previsão, já tem alguma coisa? Existe uma demora aí de 15 a 30 dias para esse sistema, né, começar a operar, mas eles disseram que no próximo dias, né? Exatamente. Um prazo curto, né? Interessante. Bom, na teoria parece que funciona, né, Kennedy? Mas parece inclusive moderno, não é isso? É exatamente, Carlão, mas a gente sabe que na prática o problema da saúde, Carlão, vai muito além da tecnologia. Porque não adianta ter ali um sistema digital se na vida real falta ali os médicos, os remédios, Carlão, a estrutura continua sendo ali o maior problema da rede pública, então de fato é complicado, Carlão. Realmente, não é só tecnologia o problema, né? É um problema estrutural, é complicado. O governo fala em um sistema que pode atender até 600 mil pessoas por mês, mas será que tem profissionais e equipamento suficiente para dar conta dessa demanda que vai crescer? Quem já passou horas esperando um exame, né, tentando aí marcar uma consulta, sabe que o buraco é bem mais embaixo, não é tão fácil assim. O governador, inclusive, fala que a pessoa não consegue cumprir o horário, porque ela esquece, né, da data até. Demora tanto, Kennedson, que a pessoa nem lembra mais. Carlão, só pra te ter uma ideia agora, minha mãe foi tentar marcar um exame. Nós estamos no mês de fevereiro. Pra quando? Pra daqui E era pra daqui o dia 28 de março. Pra te ter uma noção. Então. Agora, outro ponto também, Carlão, que levanta ali dúvidas é a situação do interior. O governo, ele diz que fez ali um diagnóstico digital, sei lá, aqui na cidade, já tá difícil, imagina no interior. Aí foi feito esse diagnóstico nos municípios e que agora já está pronto para dar esse passo tecnológico. Mas e a internet, hein, Carlão? E a conectividade nessas cidades remotas, por exemplo, a gente sabe que a internet não é muito boa. Como é que vai funcionar esse sistema digital onde mal tem sinal para celular, Carlão? Certamente. Sem contar da precariedade ali dos hospitais e também dos postos de saúde pelo estado, Carlão. Bom, essa história aí de um telemedicina que o governo promete lançar em um mês, mais ou menos, né, 15 a 30 dias, vai ser mesmo um avanço ou só vai ser um anúncio bonito aí, né, que, né, porque a gente está vendo que tem várias outras dificuldades, né? Simplesmente até o sistema dos hospitais cai, Carlão. Exatamente. E a gente não quer só a digitalização do processo, né? A gente quer o atendimento e eficiência e, é claro, o atendimento rápido, né? É exatamente, Carlão. O governo tem que lembrar que não adianta modernizar a fachada se a estrutura continua caindo aos pedaços, Carlão. Aí é claro que a gente vai seguir acompanhando de perto essa promessa para ver se dessa vez o discurso vira realidade. Bora. Olha só, hein? Agora são 6 horas e 16 minutos. Continuando ainda essa, né, na área aí, nessa peleja da saúde pública, o Ministério Público Federal acionou inclusive a Justiça contra a União e também o Estado do Amazonas, cobrando providências urgentes para garantir atendimento adequado a indígenas, né, contatos aí dos hospitais de Manaus. É complicada essa situação dos indígenas, em especial com relação à saúde aqui na capital, não é isso, Kennedson? É exatamente, Carlão. Se no interior do estado a situação já é complicada, a gente imagina, né, o quão difícil é
no interior do estado, locais mais isolados. Aqui na capital a situação também não é diferente, e foi exatamente por causa disso, Carlão, que uma medida ali foi tomada pelo Ministério Público Federal para poder acompanhar essa situação que aconteceu aqui em 2020, aqui em Manaus, Carlão. Olha só, segundo o Ministério Público Federal, ele denunciou a ausência de intérpretes e a falta de acompanhamento culturalmente adequado e a precariedade na comunicação entre os hospitais, também os distritos sanitários indígenas e também a Casa da Saúde Indígena. Para enfrentar essa crise, o Ministério Público Federal ele pediu à Justiça a contratação imediata de intérpretes e mediadores culturais nesses hospitais que atendem indígenas de recente contato, além da implementação de um protocolo de atendimento integrado entre as comunidades de saúde e os D6, que são essas unidades de saúde dos indígenas, unidades sanitárias especiais dos indígenas. Também foi solicitado, Carlão, uma indenização por danos morais coletivos devido à omissão das autoridades na proteção dos direitos indígenas, além da criação de um plano estadual de saúde indígena para estruturar o atendimento a esses povos. O caso Tadeu e Corima, segundo o Ministério Público, ele evidencia as necessidades de medidas mais urgentes para evitar as novas violações que os direitos ocorram. Vale lembrar aqui, Carlão, que esse caso, ele foi um caso que aconteceu na realidade em fevereiro de 2024, quando o Tadeu Colina, que é um indígena, e a esposa dele, a Corima, eles são da etnia Colima, eles vieram lá do interior do estado para poderem passar por um procedimento de saúde aqui no Hospital Ana Braga, maternidade Ana Braga. Infelizmente esse atendimento não foi dos melhores. A Corima, ela grávida na época, ela foi transferida lá de Invira para cá, para Ana Braga, e o Tadeu também veio para cá, o esposo dela. Só que na situação, devido ali à diferença cultural e linguística, eles sofreram várias agressões, eles sofreram várias dificuldades para poder se comunicar. Inclusive o Tadeu, o esposo da Corina, ele acabou falecendo, foi encontrado dias depois de ter dado entrada na unidade hospitalar Ana Braga, junto com a esposa dele. Infelizmente esse homem acabou morrendo de uma forma extremamente brutal, e nunca ninguém descobriu como foi que aquilo tinha acontecido. Além disso também, a Corima infelizmente acabou perdendo o filho nessa unidade de saúde. A gente vai ouvir agora a procuradora do Ministério Público Federal, Janaína Gomes, ela que traz pra gente mais detalhes sobre toda essa situação que aconteceu aqui, gente, aqui na cidade de Manaus. Infelizmente, esse homem morreu, o Tadeu, e a esposa dele acabou abortando o filho que estava prestes a nascer. Vamos ouvir agora a Janaína Gomes. No ano de 2024, aconteceu um fato muito grave aqui na cidade de Manaus, na maternidade Ana Braga. Uma indígena veio do interior fazer um parto de urgência e ela veio com um acompanhante que era o seu marido, que estava bem e saudável. Os dois não tinham familiaridade com a cidade, não falavam bem o português, então eles precisavam, pela lei, de um acompanhamento mais próximo da União e do hospital, porque eles são de uma etnia que nós chamamos de etnia de recente contato, que é a etnia Colina, ou seja, eles não têm essa proximidade, essa familiaridade com a nossa sociedade. Durante a estadia deles no hospital, o marido saiu da maternidade e foi encontrado apenas muitos dias depois, já sem vida e com sinais de tortura. Esse fato mostrou que os hospitais estaduais em Manaus e a União, que é a responsável pela transferência e pelo acompanhamento desses indígenas do interior, não estão preparados para receber esses indígenas da forma adequada, como prevê a lei, porque eles deveriam receber um acompanhamento adaptado às necessidades deles, mais próximo, contínuo, com intérprete, para evitar situações como essa. Na ação, nós apontamos que houveram diversas falhas, como a falta de acompanhamento diário, a falta de intérprete, o abandono dessa gestante que ficou por dias sem acompanhamento, a falta do acolhimento do marido, o que acabou gerando a fuga dele do hospital e a morte dele na rua. E por isso nós pedimos à Justiça a indenização dessa mulher que passou por tudo isso nesse momento tão delicado da sua vida, que foi ter o seu filho. A indenização coletiva também aos indígenas de recente contato que não possuem esse atendimento adequado e adaptado.
e a criação de um protocolo de atendimento adequado, com intérprete, com acompanhamento diário, constante, como deve ser nos termos da Política Nacional de Atenção à Saúde aos Povos Indígenas, a Portaria 4.094 do Ministério da Saúde da FUNAI, a Lei do SUS e, em última instância, a própria Constituição, que prevê a necessidade de observância das características culturais desses povos e do direito à saúde. O objetivo final é que o Estado e a União tenham um atendimento de saúde nos hospitais que seja adaptado a esses indígenas de recente contato, que eles precisam de cuidados específicos e que para situações como essas não ocorram mais. 18 horas. Então tá aí, Carlão, a doutora Jaima Gomes, ela que ressalta a importância desse processo, para que os atendimentos aos povos indígenas seja mais humanizado, tenha mais tratamento digno e que eles tenham a atenção necessária que é garantida por lei. Carlão. 6h22, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha, a Prefeitura de Manaus e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana recorreram contra a decisão judicial que suspendeu o aumento da passagem de ônibus de R$ 4,50 para R$ 5,00. Mas o pedido de urgência foi negado pelo desembargador plantonista, que alegou que o caso não se enquadra nas execuções de análise fora do expediente forense. Nós vamos agora saber mais detalhes com o repórter André Meirelles. André, muito boa noite, meu amigo. Então, o reajuste continua suspenso, André? Exatamente isso, Kennedson. Muito boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Depois que o Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu o aumento da tarifa de ônibus aqui em Manaus, a passagem continua a R$ 4,50, né? A decisão da Prefeitura era o aumento de 50 centavos. Até então, esses R$ 4,50, para o último sábado, a passagem então ficaria a R$ 5,00. Mas o que aconteceu? Em menos de 24 horas depois que o Ministério Público do Amazonas ingressou com uma ação pública para barrar aí o reajuste da tarifa do transporte coletivo em Manaus, o Tribunal de Justiça, ele então decidiu aí suspender esse aumento. E essa decisão atendeu ao pedido aí da Promotoria da Justiça Especializada na Proteção e Defesa do Consumidor, que acabou questionando a falta de estudos técnicos para justificar então esse aumento. E aí a ação do procedimento administrativo afirma que foi instaurado para fiscalizar o reajuste no final do ano passado e que o IMUR, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, informou por meio de ofício que ainda não havia iniciado os estudos necessários para fundamentar a nova tarifa. Por isso, os estudos não haviam sido enviados ao Ministério Público aqui do Amazonas até amanhã da última sexta-feira. Já o Sinetran, ele solicitou um prazo adicional de 10 dias úteis para fornecer essas informações, mas até o momento ele não havia apresentado nenhum dado concreto. Então, a promotora de justiça Sheila Andrade dos Santos, já no dia ali, na sexta-feira, antes que começasse aí o aumento da passagem, então ela se pronunciou a respeito desse pedido do Ministério Público aqui do estado do Amazonas para que a justiça viesse barrar esse pedido aí, esse aumento, na verdade, de mais 50 centavos na passagem, porque ela, segundo ela, não há aí uma publicidade dos critérios técnicos e isso acaba ferindo os princípios da administração pública, como a transparência e a eficiência. Vamos acompanhar aí para a gente entender melhor a fala da Sheila Andrade dos Santos, promotora de justiça do Ministério Público. O Ministério Público ingressou ao plantão, durante o plantão judicial, com esse pedido para suspender o aumento da tarifa de ônibus. O motivo é que, desde janeiro, o Ministério Público vem solicitando, né, do poder concedente do município, por meio do seu órgão de fiscalização, que é o IMU, as planilhas, né, que pudessem justificar essa majoração. Nós entendemos que o município não cumpriu a sua parte. O que ele fez tão somente foi apresentar, em dezembro, um relatório que tecnicamente não é suficiente a justificar essa majoração da tarifa prevista para o sábado. 18 horas. Olha, Kennedson, Carlão, a gente conferiu a fala da promotora de justiça do Ministério Público aqui do estado do Amazonas, Sheila Andrade, que também vai falar pra gente mais uma vez sobre toda esse trâmite até chegar à suspensão desse aumento da passagem, porque outro ponto questionado na ação foi a justificativa do Executivo Municipal de que a renovação da frota ia motivar então um reajuste tarifário. O Ministério Público, ele ressaltou que a substituição de veículos é uma obrigação contratual das concessionárias e que deveria ocorrer regularmente para
garantir um transporte de qualidade. A promotora, ela disse que a prefeitura ainda não entregou 52 ônibus do total previsto para 2024, conforme o acordo firmado de uma outra ação civil pública, e é por isso que barrou essa decisão da prefeitura desse aumento da passagem. Bora acompanhar. Conforme previsto no edital, há uma obrigação por parte do poder concedente, junto com as empresas, né, em fazer a renovação da frota do transporte coletivo na modalidade convencional. Essa mora, ela será cobrada, né, por meio de uma ação específica por parte do Ministério Público, para que o município realmente possa cumprir o que foi estabelecido no termo de ajustamento de conduta. 18 horas. Aí, Kennedy e Carlão, a gente conferiu a fala da promotora de justiça Sheila Andrade. Olha, nessa ação acolhida pela juíza Etelvina Lobo Braga, o Ministério Público, ele solicitou que a justiça suspendesse o reajuste até que os estudos técnicos e financeiros fossem divulgados de forma transparente. O órgão também pediu a aplicação da multa diária de R$100 mil ao município aqui e também para o IMU em caso de descumprimento. E para isso, claro, eu entrei em contato com a Prefeitura de Manaus, que por meio de nota disse aí que para saber, né, se vai recorrer ou não dessa decisão, que informou que por meio da Procuradoria-Geral do município informa que tomou ciência da liminar que suspendeu o reajuste da tarifa do transporte público e já recorreu e aguarda nova decisão judicial. A gente, só para lembrar aqui que a passagem, ela é subsidiada pelo Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, com o reajuste, o custo total do bilhete vai passar. Custa atualmente a passagem em Manaus, aqui a passagem de ônibus custa, na verdade, R$7,50, como todo mundo sabe, a prefeitura, ela paga parte aí desse dinheiro, então o reajuste vai passar, na verdade, de R$7,50 para R$8,10, e o subsídio municipal às empresas vai aumentar de R$3 para R$4, e aí permite que o usuário venha pagar essa passagem aí de R$5. O Fundo Municipal, que cobre tanto o subsídio da tarifa quanto o passe livre estudantil, destinou mais de R$519 bilhões ao transporte público em 2024, sendo aí a 7ª maior despesa do orçamento municipal. Kennedson e Carlão. Legal, André, agora 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Defensoria Pública do Amazonas instaurou um procedimento coletivo para investigar a legalidade e também a transparência do reajuste tarifário de 12,32%, agora aplicado pela concessionária Águas de Manaus. O aumento autorizado pela Prefeitura e em vigor desde janeiro gerou questionamentos de consumidores sobre a falta de informações detalhadas sobre a base de cálculo. Olha, o procedimento busca esclarecer os critérios adotados para o reajuste e garantir a proteção dos direitos dos usuários. A Prefeitura, a GEMAN e a Águas de Manaus têm 15 dias para prestar esclarecimentos. Agora 6h30 em Manaus. Mix. Agora chegamos no momento aí da política, e a política local, política amazonense. Vamos saber detalhes aí lá nos bastidores da política. Cíntia Blink já chegou, Cíntia? Olá, Cíntia. Oi, presente. Opa, por aqui. Tu tá aí? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Kennedy. Boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Cíntia, 2026, né? Só no ano que vem, as próximas eleições, né? Isso ainda tem um tempinho aí, mas parece que já tem pesquisa aí na área, animando os bastidores, é isso mesmo? Tem? É isso mesmo. É mesmo? Interessante, hein? Quero saber. E estão falando o seguinte, que não acreditam que Davi Almeida, prefeito de Manaus, vai cumprir aquela promessa que fez a Omar Aziz de ficar na dele, na prefeitura, e não ir pro governo. Porque, na verdade, é uma grandíssima tentação mesmo, né? Se a gente for parar para pensar, Davi tem de acordo com pesquisas internas aí que já estão acontecendo e todo mundo já está sabendo, essa pesquisa de bastidor já está mais oficial que tudo, fala-se então que Davi está no momento melhor do que Omar Aziz, no momento em que, se ele fosse candidato hoje, ele conseguiria mais votos que Omar. Sim. Se isso continuar nessa pegada até 26 e Davi tendo o apoio também de Tadeu, que possivelmente estará com a caneta de governador, se o governador Wilson Lima sair para o Senado,
é um cenário de tanta vantagem pro Davi que seria criminoso ele dizer não, entendeu? Sim. Seria complicadíssimo, ele ia se arrepender de não vir ali pro governo. Essa oportunidade. Ela não vai acontecer novamente. Ao mesmo tempo, Omar Aziz, né, o senador, ele não esconde há tempos aí a vontade de ser governador novamente, então tem que ver como é que vai acontecer tudo isso. Mas eu não tiro desse jogo também Tadeu de Souza, porque a partir do momento que você está com a caneta ali na mão, por mais fiel que você seja ao seu parceiro e tudo mais, é inevitável que ela te encante, né? Então, o jogo hoje é Davi, Tadeu e Omar na briga pelo governo. Outros nomes podem surgir, tomara que surja, e competitivo que venha, porque pro eleitor isso é muito bom. Ter gente disputando, ter gente... E que seja uma disputa por proposta, por projeto. Vamos votar em quem vai ser o governador que faz sentido para mim, aquilo que ele está propondo. E então, por enquanto, tá tudo muito em aberto, tem tempo pra caramba. Mas... O Carmo aparece na pesquisa? Ainda não vi o nome dela surgindo ali, apesar de que ela já se lançou, né? Disse que virá ali como candidata a governadora. E isso pode concretizar, mas é porque não depende apenas da Maria do Carmo, mas ela também tem tempo para ser essa que vem por fora ali, né? Fora ali desse campo de pessoas que têm mandato. E pode ser uma possibilidade também, sim. E sabe lá mais quem, né? Porque pelo tempo que nós temos, dá para surgir mais um nome. Mas a coisa hoje tá entre os três. E não só entre os três, tá entre os três para saber quem vai candidatar, para saber quem vai chegar na urna pra gente, enfim, votar. Mas tá animado e eu não tô vendo nenhum dos três abrindo mão dessa possibilidade, viu? Apesar do que dizem, que o importante é o que faz, entendeu? Exato. Agora, Blink, hoje o polêmico vereador Sargento Salazar foi advertido, inclusive, por usar palavrões ali no plenário da Câmara. Conta pra gente como é que foi isso daí. Mas pode contar tudo? Não. Reduz aí, entendeu? Os detalhes sórdidos tu deixa em off. Cara. Olha aí, tem duas opiniões. É o seguinte, ele foi fazer ele tava nem na tribuna, ele tava no lugar dele mesmo, foi falar que ele iria fazer oposição a Davi Almeida, que aquilo que tiver errado ele vai apontar errado, mas que ele não vai deixar as origens dele, ele fala sendo policial, né? E que o que tiver errado no governo ele também vai falar, ainda que ele seja vereador e tenha que fiscalizar a prefeitura e não o governo do estado. Mas se ele vir que algo está errado no governo do estado, ele vai denunciar sim. E aí ele completa dizendo que não tem isso de ser vereador e não poder falar do governador, não tem isso nenhuma. Mas assim, foi quase, ele enfatizou, entendeu? Não foi assim um palavrão que ele ofendeu um outro colega. E nem o governador, ele jogou aqui. Não tem isso aí não, entendeu? Então ele usou o palavrão como uma exclamação ali, ao que imediatamente o Davi Reis, presidente da casa, estava presidindo a casa hoje e falou que pediu para tirar ali, né, dos documentos da sessão que a fala do Salazar, mas no vídeo tá lá, pode voltar e ver que tem tudo lá. Não dá para cortar, né? Brinca, a vereadora, a professora, inclusive Jaqueline, ela tem ou não interesse em assumir uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado? Menino, passaram um tempão, semanas, falando que ela não quer não. Ela tá super bem na Câmara de Vereadores, ela tem uma base de eleitores bacana, ela não tem por que perder isso. Aí na saidinha ali da Câmara, encontrei com Jaqueline, corri atrás dela, quase refazendo aquele meme do senhora, sabe? Mas ela parou e quis falar, ela não apresentou nenhum tipo de resistência. E perguntei, olha só, estão falando nos bastidores que se a senhora tiver a oportunidade de assumir como deputada, porque pode acontecer, né? Há uma chance alta aí da deputada Joana Dark assumir a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. Ela assumindo, vem a vaga de suplente. A suplente é a senhora. Estão dizendo por aí que a senhora não tá afim dessa vaga não, que a senhora não sai da Câmara por nada. É isso aí? E ela respondeu, quase como Salazar, nenhuma. Mentira, ela não falou assim, mas ela falou, não é verdade, eu tenho interesse sim, claro que eu quero, todo mundo quer subir. E eu tenho interesse. O que pode acontecer
é que o alinhamento do partido não leve ao meu nome, se ela for a secretária, porque por enquanto está tudo no disse-me-disse, ainda não houve nada oficial, mas assim que vier, se houver a chance, eu quero sim ser deputada. Então, tá aí a resposta de Jaqueline para quem tá dizendo que ela tava com medo, que ela tava muito segura como vereadora e não queria perder ali o quadro de eleitores que ela tem, que ela queria manter isso. Veio a resposta dela, é enfática, ela não titubeou, não. O faz-me rir melhora, né? O salário. Muitas coisas amplia, né? Ela não fica só em Manaus, ela pode viajar para o Amazonas inteiro, criar um grupo de eleitores em outras cidades. Mesmo. Ela que nem é de Manaus, né? Mas ela tem essa conversa aí com o interior também, com a área rural, na verdade. Enfim, então Jaqueline tá pra jogo sim. Se rolar o nome dela, é nós. Foi basicamente o que ela disse. Agora, Blink, a Câmara de Vereadores já está ali aguardando o projeto em que a Prefeitura pede autorização para fazer um empréstimo de 2 bilhões de reais, Blink? Sim, é porque semana passada o prefeito Davi Almeida falou que solicitaria um empréstimo. Ele tem que falar com o banco primeiro, aí o banco diz, tá, ok, pode solicitar a autorização que a gente tem. Aí ele vai lá na Câmara e fala para os vereadores, autoriza aí esse empréstimo, os vereadores autorizando, o empréstimo pode acontecer de fato. E aí ele falou que já falou com o banco e que vai mandar sim esse pedido para a Câmara e que seria essa semana. Muitos jornalistas foram lá hoje para a sessão de hoje, justamente para ver se seria agora esse pedido que ia chegar, né? Ele pode até não ser votado agora, mas ele chega na casa agora. E não chegou ainda, mas o líder do prefeito, o vereador Eduardo Alfaia, a quem carinhosamente o prefeito chama sempre de Dudu, tirando dele qualquer credibilidade. Falou que essa semana chega, mas que hoje ainda não chegou, então essa semana chega a casa. Como você falou, Kennedy, o valor são de 2 bilhões e de acordo com o líder do prefeito, esse dinheiro vai para pagar dívidas e para fazer novos investimentos em infraestrutura. Não é possível ainda saber exatamente quanto vai para o quê, nem quais exatamente vão ser esses investimentos em infraestrutura, porque a gente não está com o projeto na mão. Mas assim que ele chegar à Câmara, acredito que a gente vai poder ter acesso. Legal. E eu trago mais informação para você. Brinca, esse fim de semana aí todo mundo viu, né? Um pega entre vereador e deputado, né? Você viu aí essa parada? O Rodrigo e o Wilker, o Rodrigo vereador e o Wilker deputado, eles entraram aí, né, num embate por conta de uma discussão que começou na net, né? E agora vai pra onde? Vai pro ringue? Vai pra onde? Por mim, já falei pros dois que quero torta na cara e tudo mais, entendeu? Que legal, já que é um debate. O que aconteceu? O Rodrigo Guedes foi pra frente da Assembleia aí, que é vereador, e falou, é uma vergonha esse negócio de mudar de 3 dias para 2 dias de trabalho e tal e tal e tal. O Wilker não gostou, porque Rodrigo Guedes chamou de imoral isso. O Wilker não gostou e falou, qual que é a tua? Não tem que mexer com isso, porque a gente vai trabalhar, apesar de 2 dias, vamos ter as sessões, normalmente 3 sessões na semana. O que Rodrigo Guedes respondeu lá, e o Wilker também disse que o Rodrigo fala do prefeito, mas do governador não fala nada. Ao que o Rodrigo respondeu que o Wilker não faz oposição coisa nenhuma, que é uma oposição fake. Aí o Wilker respondeu o seguinte: vamos parar de brigar na internet, quer brigar comigo, vamos marcar um debate. Legal. Um portal aí intermedia esse negócio, porque eu quero brigar com você ao vivo. Tu demora muito para me responder, são 2 dias. Rodrigo aceitou. Ixi. E aí eu espero que haja criatividade do portal que recebê-los, tá? Eu quero cartaz de vergonha. O portal já se manifestando aí, né, em recebê-los, né? Disse que vai ter no Arena podcast. E eu quero torta. Eu quero que tenha direito a tudo. Já que é uma briga entre 2 que querem brigar, então vamos fazer bonito. Também vou. Eu volto com mais informação pra você amanhã. Beleza, Cíntia Blinca, obrigado. 6h41, você no melhor mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Olha só, os servidores da Receita Federal iniciaram a suspensão do desembaraço aduaneiro, processo essencial para liberar mercadorias na alfândega de Manaus, hein, Ken? A paralisação chamada Desembaraço Zero, Carlão, vai durar 15 dias e faz parte da greve dos auditores fiscais, que lutam por reajuste salarial desde o ano passado, Carlão.
Segundo o Comando Nacional de Mobilização, a suspensão pode causar, inclusive, atrasos na liberação de mercadorias. E é chato isso, hein? Ainda vai impactar a cadeia de suprimentos. A greve já gerou um prejuízo bilionário, inclusive. Vamos aí conferir mais detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. Com você, Odineia. Funcionários da Receita Federal estão em greve desde 2024, mas essa semana começam a parar de liberar mercadorias na alfândega para protestar por aumento de salário. Esse protesto, chamado Desembaraço Zero, vai durar 15 dias e está acontecendo para pressionar o governo federal a dar um aumento de salário aos servidores que, durante os governos Bolsonaro e Temer, não receberam nenhum reajuste. A negociação de reajuste dos servidores da Receita começou ainda no governo Dilma, antes do impeachment dela em 2016, e ficou parado por 6 anos sem nenhum acordo durante todo o governo de Michel Temer e Jair Bolsonaro. As negociações só foram retomadas agora no governo do presidente Lula. Os servidores reivindicam um reajuste de 9% de aumento no salário e 43,6% no auxílio alimentação. Com a pressão dos servidores ao suspender a liberação das mercadorias, produtos como eletrônicos, roupas e carros podem sofrer atrasos para serem entregues. A falta desses produtos pode afetar o mercado, causando falta de itens nas lojas e até aumento de preços. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, não descarta que a greve dos servidores da Receita Federal afete a produção das fábricas do Amazonas. A Suframa seguirá operando normalmente no desembaraço das mercadorias da entrada das notas fiscais, liberando ou não conforme os procedimentos internos de liberação de mercadorias e insumos. É evidente que qualquer alteração nessa rotina de liberação de mercadoria nos portos altera o final do processo, que é a produção de bens do polo industrial de Manaus. E isso efetivamente causa uma tribulação dentro das fábricas. Os medicamentos e cargas vivas, porém, estão sendo liberados normalmente na alfândega. Especialistas alertam que, se a greve continuar, pode haver mais problemas na entrega de mercadorias, impactando a economia e os consumidores. A greve, de acordo com o Comando Nacional de Mobilização, já causou o atraso de quase 100 mil processos e um prejuízo de cerca de 3 bilhões e meio de reais devido aos custos extras de transporte. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas e 44 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Atenção você aí no trânsito, hein? Vamos agora com alguns detalhes aí. Situação no trânsito em algumas das principais vias de Manaus, com ele, André Meirelles. Trânsito. Vamos lá, Carlão. Das câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade mostra aí vários pontos da cidade. Na Zona Oeste, por exemplo, a Avenida do Turismo, próximo ao cemitério Parque Tarumã, tem trânsito livre aí com excelente fluidez. Ali na Zona Centro-Sul de Manaus, a Avenida Djalma Batista com Rua Pará tem trânsito moderado. E Humberto Calderaro com a Rua Teresina tem trânsito aí que está fluindo, Carlão. Agora a gente tem as informações aqui do nosso parceiro, agente de trânsito, Rafael Cordeiro. Agora, no final da tarde, ele informou que aconteceu um acidente de trânsito aí entre uma moto e um carro ali na Avenida das Torres. Inclusive, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado para fazer o atendimento da vítima. Deixou aí o trânsito na rotatória do Coroado, no sentido bairro ali, indo para a Cidade Nova, um trânsito comprometido. Então, quem vem aqui pela Avenida André Araújo, no sentido centro-bairro, vai sentir esse impacto. O trânsito também está carregado pela Avenida Rodrigo Otávio e Efigênio Salles, ambos os sentidos centro-bairro. Quem disse, Carlão? Beleza, André, agora 6h45, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir trânsito. Trânsito já conferimos. Vamos conferir agora tempo e temperatura, ok? Para amanhã, terça-feira, com ela. Previsão do tempo. Depois de um final de semana chuvoso, a segunda-feira permaneceu nublada e a noite de hoje não será diferente. Segundo o site Climatempo, teremos um céu parcialmente nublado, com altas possibilidades de chuva. E para amanhã, 18 de fevereiro, a previsão é
Céu nublado com probabilidade de garoa durante a manhã e a noite. À tarde, o sol aparece, mas ainda assim ocorrem pancadas de chuva. E a temperatura desta terça-feira varia entre mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 97% e 71%. 18 horas. Agora 6h46, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, essa semana teremos mudança, olha só, atenção, mudança no trânsito em Manaus, mais especificamente no cruzamento da Avenida Humberto Calderaro com a Belo Horizonte, não é isso? É isso mesmo, Carlão. O repórter André Meirelles está aqui com a gente, tem mais detalhes. André, muito boa noite novamente para você, meu amigo. As mudanças começam agora no próximo sábado, né, André? Mas os agentes já estão ali no local orientando os motoristas, André? Exatamente isso, Kennedson, boa noite mais uma vez para quem nos acompanha. Antes de começar a valer já nesse sábado, estão sendo feitas orientações aí pelos agentes de trânsito do IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que diz que a iniciativa é para melhorar o fluxo do tráfego e para dar mais segurança para os motoristas e pedestres que circulam ali pela região. A gente tem a fala do diretor de Engenharia de Trânsito do IMU, o Harold Guedes, que explica como vai funcionar aí e o motivo dessa sinalização no local. Bora acompanhar. Cruzamento da Paraíba com Belo Horizonte é um cruzamento com alto índice de sinistro. Além disso, as pessoas que trafegam pela rua Belo Horizonte têm muita dificuldade de fazer esse cruzamento da interseção e ir em direção ao Adrianópolis. O IMMU, em parceria com a Prefeitura, está implantando esse semáforo aqui, o que vai melhorar a segurança e a circulação desse cruzamento. Esse semáforo ele vai ser sincronizado com o semáforo anterior da Paraíba com André Araújo. Então não tem nenhum risco para quem está descendo a ladeira de pegar esse semáforo fechado. Ele vai estar totalmente sincronizado, não vai ter nenhum prejuízo para Paraíba. O grande benefício desse semáforo da Paraíba com Belo Horizonte é que quem transita na Belo Horizonte, logo depois da instalação do semáforo, vai sentir que a fila vai estar menor, o tempo perdido vai estar menor e com isso o IMMU, a Prefeitura de Manaus, ela melhora a circulação e a segurança desse cruzamento. 18 horas. A gente cumpriu a fala do diretor de Engenharia de Trânsito do IMU, Harold Guedes. Olha aí, os agentes de trânsito, eles vão continuar monitorando aí, fazendo operações ali até que o novo semáforo nos primeiros dias, o semáforo no próximo sábado, então comece a valer aí, né? E vão ser feitas também campanhas de conscientização aí para intensificar e para orientar a população sobre as mudanças na sinalização, Carlão. Valeu. 6h49, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, o greenwashing, prática que visa aí transmitir uma imagem falsa de sustentabilidade ao público, agora está no radar do Instituto de Defesa do Consumidor no Amazonas. Isso ocorre porque a demanda por marcas mais conscientes e sustentáveis tem crescido significativamente, inclusive levando as empresas a se adaptarem aí a esse novo cenário, hein, Ken? Exatamente isso, Carlão. Mas algumas empresas acabam recorrendo a estratégias enganosas para se promoverem, Carlão. E diante disso, o Procon está alertando os consumidores sobre possíveis propagandas enganosas relacionadas à sustentabilidade. A Vanessa Lima agora traz pra gente os detalhes ao vivo. Vamos ouvi-la. Boa noite, Kennedson. Boa noite, Carlão. Boa noite para você que nos acompanha aqui na Rádio Mix. E você sabia que existem empresas que estão usando práticas enganosas para se passar por sustentáveis? É isso mesmo. Elas fazem um falso marketing sobre seus produtos, dizendo que são mais sustentáveis do que realmente são. Mas essas práticas já estão na mira do Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas, que agora está alertando a população para não cair nessas falsas alegações ambientais. O que acontece é que cresce cada vez mais a busca do público por produtos e marcas mais conscientes com o meio ambiente. E, inclusive, existe uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor que identificou que, entre 500 embalagens de produtos de higiene, limpeza e utilidades domésticas analisadas, mais de 48% apresentaram indícios de greenwashing.
Empresas de diversos setores, como energia, bancos e varejo, já foram acusadas de utilizar essa prática. Então, consumidores, como identificar o greenwashing? Eu conversei com o advogado Abrão Guimarães, que vai falar agora pra gente como funciona essa atividade. Para identificar o greenwashing, os consumidores devem estar atentos a alguns sinais comuns: falta de comprovação, alegações ambientais sem dados ou certificações que as respaldem, uso de termos vagos, expressões como ecológico ou sustentável, sem explicações detalhadas, informações irrelevantes, destacar as características que não são mais obrigações legais, como livre de CFCs, substâncias já proibidas por lei, selos falsos ou enganosos, uso de símbolo que imitam certificações reconhecidas para que não possuem validades, omissão de informação, esconder detalhes sobre processos produtivos que causam impacto ambiental. Vale lembrar que o greenwashing é uma prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e o Procon Amazonas está trabalhando para combater tais práticas e garantir que os consumidores tenham informações claras e verdadeiras. Os consumidores que se sentirem lesados de alguma forma podem registrar denúncias ou reclamações de práticas abusivas. O advogado Abrão Guimarães explica como fazer. Vamos acompanhar. Caso o consumidor identifique práticas de greenwash, é fundamental denunciar os órgãos competentes para coibir essas ações. No Brasil, as denúncias podem ser feitas aos PROCONs estaduais e municipais que atuam na defesa dos direitos do consumidor. Além disso, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, pode ser acionado em caso de publicidade enganosa. Para formalizar a denúncia, é importante reunir evidências como os rótulos, propagandas e qualquer material que comprove a prática enganosa. E, para mais dúvidas, o consumidor pode ir na sede do Procon, que fica na Avenida André Araújo, de número 1500, bairro Aleixo. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, abriu as inscrições para o processo seletivo Extra Macro PSE, que oferece 1.905 vagas para ingressos em cursos de graduação no segundo semestre letivo de 2025, hein? E desse total, 1.143 vagas são destinadas a unidades acadêmicas de Manaus, enquanto 762 oportunidades estão disponíveis para os campos do interior do estado, localizados nos municípios de Benjamin Constant, Quari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. Olha só, o PSE é voltado aí para candidatos que já possuem diploma de curso superior, estudantes da UFAM que desejam mudar de curso ou de unidade acadêmica e também para alunos de outras instituições que buscam transferência para a universidade. Entre os cursos oferecidos em Manaus estão administração, ciências contábeis, pedagogia, letras, que com opções ali de português, espanhol, inglês e também japonês, arquivologia, bibliotecnomia, jornalismo, ciências sociais, filosofia, geografia, história e serviço social, Carlão. Olha só, além disso, há vagas para áreas como estatística, física, geologia, matemática, química, arquitetura, design, engenharia, ciências da computação e ainda engenharia de software. O processo seletivo também inclui oportunidades em cursos da área da saúde e ciências agrárias, ampliando aí as opções para todos que estiverem interessados no processo. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet por meio do sistema de concursos da Comissão Permanente de Concursos COMPEC, COMPEC, no endereço eletrônico psconcursos.fam.edu.br. Vou repetir, psconcursos.fam.edu.br, entre os dias 13 de março e 4 de abril. Olha, você que está interessado, a taxa de inscrição você vai ter que desembolsar aí R$95, mas candidatos que comprovarem a necessidade podem solicitar isenção desse pagamento aí. As provas estão marcadas para o dia 4 de maio pela manhã e serão aplicadas nos municípios de Benjamin Constant, Quari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e também lá em Parintins, 6h55. 18 horas.
Olha só, o preço do etanol teve alta em 17 estados e também no Distrito Federal na última semana, com o Amazonas liderando o aumento, chegando aí a R$ 5,43 o litro, um aumento de 8,82%. Já em Rondônia, o combustível registrou a maior queda de 2,97%, com o litro a R$ 5,23. No Brasil, o valor médio subiu 0,46%, atingindo R$ 4,39. São Paulo, por exemplo, o maior produtor e consumidor, teve leve alta para R$ 4,19. O menor preço foi encontrado no estado paulista, a R$ 3,39, enquanto Pernambuco registrou o valor mais alto, que foi de R$ 6,49. E vale lembrar que na semana passada o preço dos combustíveis tiveram um novo aumento. O preço da gasolina comum aqui em Manaus, por exemplo, parou ali em R$ 6,99, passou na realidade de R$ 6,99 para R$ 7,29. É uma das mais caras do Brasil, inclusive. Olha só, o presidente Lula, ele culpou o reajuste no imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS pelo aumento da gasolina e do diesel ocorridos em fevereiro. Olha só, a mudança entrou em vigor no dia 1º do mês por uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS. Uma semana depois, como já disse o Kennison, a gasolina em Manaus chegou a R$ 7,29. Exatamente, Carlão. Bem caro, né? Nessa decisão, o Conselho resolveu que a incidência do ICMS sobre a gasolina passaria a ser de R$ 1,47, enquanto sobre o diesel e o biodiesel seria de R$ 1,12. O reajuste foi de 10 centavos e 6 centavos, respectivamente, para ambos os combustíveis, Carlão. 18 horas. Economia. Olha só, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou o dia em alta de 0,29%, cotado a R$ 5,71. O euro também fechou em alta de 0,13%, cotado aos R$ 5,98. O Bitcoin terminou essa tarde em queda de 1,04%, cotado agora a R$ 550.739. E o Bovespa fechou em alta de 0,39% aos 128.720 pontos. Agora 6 horas e 58 minutos em Manaus. 18 horas. Esporte. Agora nós vamos conferir o nosso giro esportivo. Atenção você que gosta e tá ligado no futebol. A semifinal do Campeonato Amazonense, por exemplo. Olha só, o Barezão 2025 foi definida no fim de semana em Manaus. O Manauara Esporte Clube enfrentará o Amazonas Futebol Clube, enquanto o RPE de Parintins irá disputar vaga para a final contra o Manaus Futebol Clube, Ken. É isso mesmo, Carlão. Domingo, o RPE de Parintins garantiu vaga para a semifinal em duelo de times do interior no estádio Carlos Amit. O Tourão levou a melhor sobre o Princesa dos Solimões por 2-1, Carlão. Olha só, no sábado, com um jogador a menos, o Manauara empatou em 0-0 com o Nacional e garantiu assim a classificação para encarar o Amazonas. A equipe, que tinha a vantagem do empate, ainda teve um jogador expulso em campo, mas conseguiu segurar o resultado favorável. O jogo foi no estádio Ismael Benigno, lá na Colina. Agora, Carlão, após a desclassificação no primeiro turno, o São Raimundo anuncia a saída do técnico Marinho. O treinador deixa a equipe profissional após 4 jogos, mas segue como coordenador da base do São Raimundo, Carlão. Agora uma notícia lá de Buenos Aires. Boa. O campeão do ATP de Buenos Aires, no último domingo, o João Fonseca, mal chegou ao Rio de Janeiro, Carlão, e já causou comoção entre os fãs que se aglomeraram para assistir ao jovem astro fazer o seu primeiro treino pelo Rio Open. O atleta precisou entrar escoltado até na quadra ali, Carlão. Cercado ali por uma legião de admiradores ali, várias pessoas que gostam muito dele, crianças, adultos, tentavam ali o contato com o carioca. É o preço da fama, né, Carlão? É verdade. Agora 7 horas já em ponto, hein? 18 horas. Seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, 2 números divulgados nos últimos dias pelo IBGE mostram aí a situação da economia no Amazonas. O primeiro dá conta de que o estado foi o segundo do Brasil com os menores índices históricos de desemprego em 2024. A situação melhorou, mas a taxa de desemprego no Amazonas foi de 8,4%, acima da média nacional de 6,6%.
O outro dado também do IBGE é que o salário médio no estado ficou abaixo da média nacional. No estado, a média salarial é de R$ 2.293 contra R$ 3.225, que é a média nacional. Ou seja, no Amazonas, que tem aí a sua força nos incentivos da Zona Franca de Manaus, os trabalhadores ganham R$ 932 a menos. É um dos salários médios mais baixos do país, o 21º no ranking das unidades da federação. E o produto interno bruto, a riqueza produzida no estado, é a 6ª maior do país. 18 horas. 7-1, quem é? Boa noite, até amanhã. Muito boa noite, Carlão. Boa noite a todos vocês que acompanharam 18 horas. Amanhã tem mais. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.